E aí, galera? E aí, galera, beleza? Bem-vindos ao Vegetal Vermelho. Hoje a gente vai discutir um assunto que eu falei lá no IGTV, no meu Instagram, @vegetalvermelho, e eu vou discutir com vocês aqui de maneira um pouco mais detida. É sobre um debate que eu tive no Twitter recentemente, que sempre aparece, e é um tema que eu sempre trago dentro do veganismo e que já estava na hora de eu trazer aqui para o canal. Os veganos, eles não podem ser coloniais. Os veganos não podem virar jesuítas que vieram aqui catequizar os índios, porque o veganismo, para mim, diz respeito ao Ocidente. Essa é uma máxima polêmica, o veganismo diz respeito ao Ocidente, mas vamos lá? Quando eu digo que o veganismo diz respeito ao Ocidente, eu digo que o veganismo, essa própria palavra veganismo, é a luta pela libertação animal, ela surge no interior de uma civilização, de um mundo que primeiro tem um conceito de direito que está engajado numa ideia de direitos humanos, numa ideia de que para que você seja um sujeito de direito é preciso que você responda pelos seus atos, que você seja consciente daquilo que você faz e que você possa falar por você. E a gente sabe bem que os animais não se adequam a essa forma de direito. E aí os direitos animais surgem como uma forma de resposta dentro desse mundo para mostrar que os animais são agentes também, só que de outra forma, só que eles não atendem essa oralidade demandada pelo nosso direito e essa forma de consciência humana demandada pelo nosso direito. Então, é no interior desse contexto que o veganismo, enquanto movimento de boicote, de não querer consumir nenhum tipo de produto que envolva partes retalhadas de animais, surge. E surge também no interior de um mundo industrializado que trata os animais como mercadoria, surge no interior do capitalismo, enquanto os animais são dilacerados. A relação de outros povos com os animais, ela é completamente diferente da relação que nós temos com os animais. Por que ela é diferente da relação que nós temos com os animais? Primeiro, quando a gente fala a palavra animal e algum povo que tem outra cosmologia, que tem outra mitologia que não a Gênesis, que tem uma outra narrativa de como o mundo surgiu, a ideia do que é o humano em oposto ao que é o animal, a ideia do que é a natureza em oposto ao que é a cultura, é completamente diferente. Os recortes são completamente outros. É só a gente ler o Lévi-Strauss, por exemplo, que é o grande fundador da antropologia estrutural e que tem uma série de pesquisas mostrando essa diferença entre o pensamento ocidental e o pensamento selvagem. A gente, então, percebendo isso, que esses recortes são distintos, que a ideia que quando um povo originário fala natureza, ele está dizendo uma coisa completamente diferente que o homem ocidental fala quando ele fala natureza. Quando ele fala natureza, ele vê algo separado dele e ele vê algo que se aparece enquanto recurso, enquanto mercadoria para ser usada. Se você acompanha os meus vídeos do canal, você sabe disso. Se você não acompanha, volta lá que tem muitos vídeos sobre isso. E, de outro lado, quando alguém de um povo originário vai falar alguma palavra como natureza, ou vai olhar para uma árvore, ou vai olhar para um rio, é toda uma outra relação. Existe agência ali. Os próprios animais, eles são agentes também. E é uma relação tão distinta que, olha só, o impacto de alguém que vive no interior com um certo modo de vida que não está pautado por esse modo de vida ocidental consumista, que eventualmente caça. E é óbvio que a gente sabe que o animal que vai ser caçado, ele sofre e que é problemático isso, a gente não quer que ele sofra. A gente quer construir soberania alimentar para todo mundo, que todo mundo possa comer vegetais. Mas a luta do veganismo não é sobre essa pessoa que está ali caçando, porque o impacto dela na vida dos animais e na natureza é ridículo perto de qualquer vegano liberal que vive dentro de uma grande cidade e não consome 1 miligrama de produto de origem animal. O simples fato da gente estar consumindo produtos em plástico e fazendo propaganda de produtos cheios de plástico que vai para o lixo, isso gera impacto
direto e morte na vida dos animais. Como eu sempre falo, tem um vídeo sobre isso, veganos que apoiam o sistema que mais mata, tá aqui no canal do YouTube. E tem outro vídeo sobre consumo e veganismo também, eu vou colocar o link aqui. Eu citei isso no último vídeo também, mas quem não viu ainda, veja. É muito, então, problemático quando a gente chega e vai falar, então, para um indígena, ou mesmo quando a gente entra dentro de um terreiro que anuncia uma outra cosmovisão de mundo, uma outra narrativa de origem do mundo que não a cristã, que é muito mais interessante, muito mais simpática a outras formas de vida. Então, quando a gente entra num espaço desse, primeiro a gente tem que entrar para ouvir, não para falar. Então, os veganos chegam e dizendo, projetando a sua imagem do que é um animal, a sua imagem de qual é a relação do homem com a natureza, no interior de um espaço que é todo um outro vocabulário que está em jogo. Quando eles falam ali dentro de um terreiro natureza, eles não estão falando a mesma coisa que qualquer vegano branco que está aí em algum espaço confrontando pessoas de maneira racista, digamos, está falando. É de outra coisa, é isso que a gente tem que entender. Por mais que a gente eventualmente aqui use a mesma palavra, não é da mesma coisa que está sendo falada, não é a mesma coisa que está operando ali. O sentido do sacrifício é completamente diferente. Para deixar claro, eu não quero que sacrifícios aconteçam, mas a questão é que não é a gente que vai lá ensinar como um padre, dizer a forma certa e a forma errada de agir. Isso é dogmático, isso é colonial. A gente não tem que ser o colonizador. Não podemos. É isso que a gente não pode fazer. Olha o país que a gente vive, olha a história do nosso país, as violências que esse modo de vida produziu e ainda produz, que elas repercutem aqui. Então, a gente tem que escutar. Se a gente for para esses espaços, a gente tem que ir lá para escutar e participar, não impor nenhum tipo de visão. E o mais interessante é que esse tipo de visão mascara que essas pessoas, elas têm gerência, essas pessoas elas são capazes de fazer as suas próprias reflexões e decidir. A gente não precisa chegar lá iluminado. Oh meu Deus, eu vim aqui dizer pra vocês uma coisa que vocês não sabem. Vocês não sabem? Vocês quem, cara pálida? Você tá louco? Não é assim. As pessoas, os povos, todas as organizações, todo mundo é capaz de produzir as próprias discussões. Então a gente não tem que chegar lá e ser um jesuíta e doutrinar. Mas de outro lado tem um argumento do não vegano que vai dizer: o veganismo, então ele não leva em consideração, por causa desses veganos liberais que fazem uma militância dessa forma, que eu discordo e muitos companheiros discordam. As pessoas com quem eu me organizo e quem eu marcho lado a lado na luta, elas não concordam com essa visão liberal e que vai criminalizar terreiro e que vai criminalizar povos originários, não. Mas aí vem alguém que não é vegano e vai dizer: os veganos são racistas, elitistas, logo o veganismo é inválido. E aí eu vou te perguntar, que veganismo é esse que você está falando? Você acha que existe um só veganismo? O veganismo não é um movimento homogêneo, assim como diversos outros movimentos não são homogêneos. O feminismo é plural, o movimento antirracista é plural, o movimento LGBT é plural, e existem discordâncias dentro desses movimentos. E dentro do veganismo é a mesma coisa. A gente está em conflito, disputa política, tensão de perspectiva e de ponto de vista. E a gente está nessa tensão e nessa disputa também. Eu estou aqui colocando uma perspectiva nessa disputa. Uma perspectiva que dá gerência às diferentes formas de organização humanas e não humanas também. Os animais também são capazes de se articular, a natureza é capaz de se articular. Ninguém precisa do homem tutelando. A gente não precisa tutelar a natureza, a gente não precisa tutelar os animais, nem os outros povos. Para começar, esse movimento de tutelar os outros é o que produziu esse mundo que é o nosso. Então, para mim, o veganismo ele combate esse mecanismo que é o nosso ocidental de tutela. Só que muitas pessoas acabam incorrendo nesse erro de, no interior da sua própria militância política, reproduzir aquilo que produz, aquilo que a pessoa está combatendo. Vocês veem a contradição?
Vocês conseguem entender? É muito louco. Então, esse tipo de desculpa, os veganos não consideram os povos originários, isso é falso. Isso é falso. Tem muita gente lutando e fazendo uma luta séria, fazendo uma luta por soberania alimentar, fazendo uma luta por comunicação com diferentes espaços. Existem pessoas dentro do movimento vegano que fazem parte de terreiros, que estão lá dentro colocando esse debate da forma que é correta de ser colocada, tendo consciência do que significa cada coisa naquele processo. Se você não entende o que significa aquilo, como é que você vai demandar qualquer tipo de transformação? Toma vergonha na cara. É isso, pessoal. Se inscreve no canal, me ajuda a compartilhar, a crescer, dar joinha, essas coisas todas. Considere o veganismo, mas que ele seja popular, anticapitalista e multidimensional. Valeu!